Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga agora, por ocasião da guerra de Israel, que é o sionismo, que faz parte aí da história do povo de Israel. E a gente vai entender um pouquinho esse movimento para poder entendermos também a, um pouco de, do conflito que está acontecendo, o motivo pela qual Israel está lá na Palestina, como que eles foram parar lá. A gente já falou em outro vídeo sobre Israel na Palestina, sobre a origem de Israel, e agora nós vamos falar um pouquinho deste movimento que vai acontecer aí no finalzinho do século XIX. O sionismo ele é então um movimento político que vai surgir no final do século XIX e que defendia aí a formação de um Estado nacional próprio para os judeus na Palestina. Né? Então, ele nasce com a influência de uma obra que tem como título O Estado Judeu, que foi escrita pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, né? E ele vai escrever esta obra, sobretudo depois de um caso que vai acontecer com Dreyfus, que vai ter aí, vai ser uma pessoa que, aonde ele vai ser acusado de traição pelo exército francês e ele vai ser, mesmo tendo a sua inocência provada, ele vai ser condenado à prisão perpétua. E isso vai gerar aí um grande conflito, dividindo aí a Europa, né? É, trazendo então assim também o gatilho para esse movimento que vai acontecer, né? Através dessa obra, né? De Theodor Herzl. E o que acontece? A obra ele escreve e vai tratar justamente dessa desse racismo, né, contra o povo judeu e dessa perseguição que tem ao povo judeu em toda a sua história, né, em toda a sua trajetória. Então, o movimento sionista, o sionismo, né, ele vai ser um movimento para trazer todo o povo judeu espalhado pela Europa para sua terra, de onde estava aí a sua origem. E isso aconteceu porque o contexto também desse momento era um contexto em que as perseguições ao povo judeu estavam se intensificando. Né? Nós vamos ver aí lá na Rússia os programas de ataques coordenados a grupos sociais específicos e que estavam tornando muito frequentes, né, esses ataques. E ao mesmo tempo, lá na Alemanha estava aí pipocando, né, as ideias de supremacia germânica e vai nascer aí nesses ideais aí o antissemitismo, né, que é aí esse afã de exterminar o povo judeu, né? Então, veja bem que nós vamos ter um congresso lá na Basileia, né, na Suíça, em 1897, aonde vai ser debatido as questões relacionadas à viabilização de um projeto que era o projeto de fundação de um Estado judeu na Palestina. E aí, nesse congresso foi determinado
uma comissão, né, para a Palestina, para que fosse analisada a viabilidade de ocupação da terra da Palestina. Então, de toda forma, ficou pré-estabelecido nesta reunião que esse Estado judeu deveria ser fundado na terra a qual os judeus haviam fugido no século III depois de Cristo. Né? Os judeus têm uma história de perseguição aonde eles, em vários momentos, eles têm que sair da sua terra e eles vão ser dispersos aí por toda a parte do mundo e, nesse momento, pela Europa. Então, o sionismo ele é este movimento que tem como afã trazer os judeus para a sua terra de origem. Então, a gente vai ver que o projeto sionista ele vai ganhar ainda muito mais força quando a Inglaterra ela vai declarar, né, tem a Declaração de Balfour em 1917 e durante a Primeira Guerra, né, e nessa declaração os britânicos eles vão anunciar apoio a esse projeto sionista de formar assim o Estado judeu na Palestina. Então, a gente vai perceber, no entanto, que o projeto tinha grande entrave, ou seja, a população de origem árabe que estavam ali, né, na Palestina. E a gente vai ver então que à medida que crescia essa presença judaica na Palestina, onde os povos judeus, onde as pessoas, né, os judeus estavam migrando para a Palestina, vai haver então um desgaste, né, entre judeus e árabes que vão intensificar ainda mais por conta desse movimento. Aí o sionismo, inclusive, ele vai ser alvo de críticas na atualidade, né? A gente vai ver, então, com isso, que ao longo das décadas de 1920, 30 e 40, o sionismo ele se fortalece ainda mais de uma forma bastante considerável e a perseguição aos judeus promovida, né, pelos nazistas durante o Holocausto viabilizou, né, politicamente o projeto de fundação do Estado judeu, de forma que o Estado judeu vai ser criado em 1948 por meio da Resolução 181 da ONU. Então, gente, o sionismo ele é esse movimento político que tem, sobretudo, o afã de trazer os judeus para a sua terra de origem, a saber, a Palestina. Ok?